De que forma as Forças Armadas irão atuar no Rio de Janeiro? O secretário já deu um caminho, mas eu gostaria que o senhor pudesse colocar, na medida do possível, como é que as Forças Armadas deverão atuar no Rio. Olha, nós devemos atuar em apoio às forças policiais. Por quê? Porque as forças policiais, a inteligência policial é que conhece o crime, conhece aonde ele se encontra, onde é que ele está, sobretudo, Datena, a cadeia de comando do crime organizado. Tem informações sobre os arsenais e assim por diante. Então, as Forças Armadas, elas terão um papel de apoiar uma ação que começa com inteligência, né? E muitas vezes o cidadão, mas afinal, o que é isso? Inteligência é o contrário de quem é ignorante, de quem é burro. Não, não é isso. A inteligência gera informações para que você, de forma cirúrgica, e é isso que é o fundamental, golpeie o crime organizado. Quer dizer, você utilizar Forças Armadas, como a gente já comentou aqui, para fazer o policiamento ostensivo, ela tem uma função, porque ela dá uma segurança momentânea ao cidadão, não é? Mas ao mesmo tempo o crime tira férias, ele se retrai. Então, o policiamento ostensivo ele tem um fator, digamos assim, de dissuasão. Quer dizer, ele inibe a ação criminosa, é verdade. Mas este patrulhamento, isso tudo, não é possível se manter por tempo muito prolongado, porque custa caro, são muitos homens participando desse processo, e de outro lado, você não golpeia o crime organizado. Quer dizer, ele volta, certo, em seguida, quando há a retração das forças, e volta muitas vezes com um ímpeto até maior. Então a lógica agora mudou. Nós começamos com a inteligência para saber onde é que estão os nichos, onde é que está o comando do crime. Atuamos integradamente, Polícia Militar, Polícia Civil, Força Nacional de Segurança, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, contando com o apoio e o suporte das Forças Armadas que participarão dessa ação. É claro que o Exército Brasileiro, em combatendo o crime do Rio de Janeiro, acompanhando a rota do tráfico, deve agir também não só com inteligência, mas com forças regulares em pontos específicos da fronteira, de onde vêm essas armas e drogas, ministro? A FAB, a Força Aérea Brasileira, criou uma operação chamada Operação Óstimo, quer dizer, traduzindo, né, do latim, portões abertos, né? Essa operação, ela criou corredores eletrônicos. Aí você pergunta, puxa, ministro, o que são corredores eletrônicos? É o seguinte, você utiliza radares móveis e satélites juntamente com o VANT, que são aqueles aviões não tripulados, criando corredores, ou seja, os aviões quando vêm, e os nossos principais problemas hoje, em termos disso, se encontram na fronteira com o Paraguai, como você disse, mas também da Bolívia, eles são obrigados, tá certo? E são captados por esses radares a passar dentro de um corredor que é pré-determinado, tá certo? Pela Força Aérea Brasileira. Se ele não passa, ele recebe um sinal de rádio. Olha, vá para o corredor e se identifique, diga para onde você vai. Se ele continua naquela trajetória, sobe um super tucano e vai sinalizar para ele de que ele tem que entrar no corredor e que ele vai ter que aterrissar. Agora ele vai ter que aterrissar para ser identificado. Isso gerou, por exemplo, os 3 últimos casos. O último deles, aquele avião, você deve estar lembrado, que se jogou no chão, não é, para fugir exatamente essa perseguição, com 662 quilos de cocaína. Tá certo? Então, o que acontece? Se ele, vamos voltar, se ele mesmo assim, ele não vai para o corredor e não aterriza, ele vai levar um tiro de advertência, tá certo? E se ele, em última instância, não atende a esse último tiro, ele vai levar um tiro de detenção. Ou seja, não estamos para brincadeira. Não pode passar desapercebida a colocação do tráfico de pessoas na fronteira brasileira, mesmo porque boa parte desse tráfico é razão do crime organizado e até como reprimenda a fazendeiros ou pessoas da região que não querem colaborar com o crime organizado. E isso é colocado de uma forma bem definitiva por parte do crime organizado, que usa o medo em relação às pessoas. E o tráfico de pessoas acontece bem por aí também, em alguns casos de uma forma horrorosa. De que forma isso está sendo combatido e até que ponto isso é um grave problema, ministro? Este é um problema grave,
que existe e que ele exige, novamente, inteligência e integração no trabalho entre forças policiais, outros órgãos, tá certo? Que têm que ser envolvidos nisso. Por exemplo, você tem que seguir o dinheiro. E isso quem tem capacidade é a Receita Federal, que, diga-se de passagem, trabalha muito próximo do nosso pessoal no que diz respeito à fronteira. Agora, é impossível não voltar ao mantra de que, se você resolver o problema dentro do Brasil, você resolveu metade do problema. Por quê? Porque se os países vizinhos continuam produzindo drogas, se eles continuam produzindo crimes, gangues, etc., etc., e olha, é preciso dizer que nós também temos crime, também temos gangue. E se eles produzem, nós consumimos. Então não vamos satanizar e dizer, olha, eles são os errados. Não, os erros existem dos dois lados da fronteira. É preciso deixar isso bem claro. Agora, eu tenho uma ideia, e aí eu quero deixar bem claro que é uma ideia minha, não é uma ideia de governo, de que a América do Sul hoje precisa de uma autoridade de segurança sul-americana. Você tem o Conselho de Defesa sul-americano, que faz parte da Unasul. E eu já expressei essa ideia, inclusive, a várias autoridades, inclusive sugestões que já fiz, no sentido de que a América do Sul, como o crime é transnacional, o ilícito, ele envolve os nossos países, nós precisamos de uma autoridade sul-americana para a segurança e que ela agregue. Isso que nós fazemos, Datena, de encontros que são importantíssimos, precisam ser institucionalizados, precisa ter estrutura, tá certo? Então, a ideia que eu tenho lançado, e peço a você que, se concordar com ela, defenda, é que a América do Sul, olha, se nós temos 10 países que são fronteira conosco, e se pelo menos 4 países são produtores de droga, e nós somos, sei lá, o segundo, terceiro consumidor de droga, pelos dados que se tem da ONU no mundo, então é evidentemente que são esforços conjuntos. Você não vai resolver só aqui essa parada. Você tem que integrar as polícias militares dos estados, dos nossos estados, as polícias rodoviárias dos estados, com a Polícia Rodoviária Federal, com tudo mais. Então, esse esforço, para o meu entendimento, deveria desaguar numa autoridade que reunisse no nível mais alto os presidentes da República, tá certo? E os ministros desses países na área de segurança, inteligência e defesa.